Para dar continuidade, eu peço para o nosso amigo Lúcio Fernandes, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade e companheiro sempre presente das nossas atividades. Obrigado e com a palavra o Lúcio. Bom dia a todos, bom dia Benito, Aldo, Paulo. O Benito especialmente pelo convite para estar aqui. Essa parceria sempre foi muito importante entre o TI Rio, o SESCOM, o Sindiloja, né? Estamos aqui 3 pilares de um movimento econômico, né? Tanto podemos colocá-lo aqui, estamos representando o Estado, mas os nossos sindicatos têm uma representatividade de um mercado a nível nacional. Já tivemos aqui um fórum anterior falando sobre a nota fiscal de consumidor eletrônica, né? Dessa interação, e aí esse produto, né, instituído pelo Estado e pela União através do SPED, que eu vou falar mais um pouco à frente, ele faz exatamente a amostra dessa interação que tem que ter, né, entre a tecnologia, com o desenvolvimento desse produto, desse sistema, que atende ao comércio, facilita exatamente o que o Aldo disse agora, dessa mobilidade, dessa facilidade para que o comércio possa vender a sua mercadoria. É só você hoje pensar que aquele posicionamento dos caixas que nós temos hoje numa grande loja de varejo, na qual está lá fixo, e que para aquela máquina que se chama emissão de cupom fiscal, eu tenho que ter uma autorização direta do Estado para funcionar. Com o advento da implantação, e no Rio de Janeiro, já obrigatório desde outubro do ano passado, para todas as empresas novas, na nota fiscal de consumidor eletrônica, você, usando essa tecnologia, como o Aldo disse, aqui até da evolução da venda do smartphone, você vai poder ter o teu vendedor em qualquer posicionamento da loja emitindo uma nota fiscal num smartphone, de um tablet. Então, essa evolução da tecnologia, ela atinge a todos, né? Mas, principalmente, a esses setores que possam ter a visão do desenvolvimento da sua atividade, utilizando a tecnologia como uma forma de estar ali do seu alicerce. Voltando ao tema para o qual eu fui convidado, eu tenho brincado, dentro dos eventos que eu tenho ido, que a contabilidade ela não mudou, ela continua igual, né? Como foi instituída lá no passado, partidas dobradas, eu tenho que dizer de para onde vai e de onde vem. Mas o que está mudando, e isso é principalmente do ano de 2006 para cá, com a implantação do SPED, está mudando a forma como eu tenho que mostrar essa contabilidade para o governo, né? E aí, quando eu digo aqui governo, então tem a União, como é o Estado, como é o município, né? Ele quer que eu coloque as informações, eu aqui sendo o intermediário, o contador, o profissional da área contábil, que está na intermediação entre o contribuinte e o governo, passando as informações, coletando as informações do contribuinte, manipulando essas informações, e essa palavra manipular aqui é colocar aquela informação naquele formato daquela obrigação acessória que o governo está pedindo que se leve a ele. Com isso, o que o governo pensou? E uma forma também que ele tem de diminuir, né, a evasão fiscal. Ele passa a ter um controle maior, um controle a tempo real daquilo que está acontecendo com todos daquela cadeia tributária, né? Vamos colocar aquele que fabricou o produto, aquele que distribui, aquele que vende, aquele que compra, todos estão participando dessa cadeia e com esse sistema, o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que vem sendo implantado passo a passo, degrau a degrau, para que todos possam estar em tempo hábil, habilitados a fornecer essas informações através dessas obrigações acessórias, ele tenha essas informações e possa ter um controle maior sobre aquilo que ele tem de direito de crédito tributário. Começamos lá atrás com a escrituração contábil, hoje chamado ECD, Escrituração Contábil Digital, que era o SPED contábil, na qual substitui o diário em livro, né? Hoje as empresas, até o ano passado, no ano de 2014, ano base 2013, só as empresas de lucro real eram obrigadas a fazer a entrega dessa obrigação acessória. Esse ano já houve a inclusão das empresas tributadas pelo lucro presumido. Então, aumenta bastante o volume dessas informações através de um diário digital. Eu não tenho mais aquele diário físico, aquele diário num tempos primórdios à mão, depois usando o mecanismo de sistema de eletrônico, mas hoje digital.
Então, hoje eu transmito essa informação, assim que eu termino o meu exercício financeiro, para a Receita Federal, e ela ali tem todas as informações, podendo transformar aquela minha informação dentro do sistema dela, para que ela tenha uma facilidade de interagir, de coletar, de confrontar as informações que eu tenho ali, dado a ela da minha movimentação financeira e contábil, com aquilo que eu disse que eu ia pagar de tributos. Depois disso, veio a nota fiscal eletrônica, que aí atingiu diretamente o comércio e as indústrias, que passaram a deixar de ter a nota fiscal em forma de papel para um ambiente digital a nível nacional. Então, eu vou lá, faço aquela nota fiscal naquele ambiente e a União, o Estado, o município, tem todas as informações. Por que a União, o Estado e o município? Porque todos eles têm direito a crédito tributário nessa cadeia. Quando eu vendo uma mercadoria com imposto direto ao ICMS, mas sobre essa venda eu tenho os impostos federais, imposto de renda, tem as contribuições, contribuição social, e para o município ele tem um índice de participação dentro do ICMS que é recolhido para o Estado. Então, o interesse é de todas as três esferas. Veio o advento depois do FED Contribuições, que é o SPED Contribuições, na qual eu dou informação do PIS e COFINS, com a desoneração da folha de pagamento para várias atividades, fazendo que houvesse um incentivo na empregabilidade com a redução do pagamento da Previdência sobre a folha de pagamento. E aí aqui eu abro um parênteses, né? A gente está numa área da tecnologia, e a gente sabe que isso, para a área tecnológica, foi muito prejudicial, né? A área de informática, de tecnologia, de sistema, ela foi muito prejudicada com a desoneração. E nós temos brigado, o FENAINFO, o FENACOM, para que o governo possa ter essa visão e, num novo projeto de lei, faça com que isso possa ser facultado, né? Fique uma opção. Eu, contribuinte, quero ter a desoneração ou não, por que for melhor para mim. Eu não posso ter uma imposição de uma legislação, de uma nova obrigação, de uma nova forma de apurar um tributo ou uma contribuição social, de que ela venha me prejudicar, fazendo com que eu recolha mais do que eu tinha antecipadamente. Veio também o SPED fiscal, que é as informações de ICMS, IPI, que hoje a gente também se chama de ECD fiscal. E agora nós temos dois adventos, né? Duas obrigações novas. Uma, a escrituração contábil fiscal, que substitui, já como obrigação agora, ser entregue relativa ao ano base 2014, tendo que ser entregue neste ano até setembro de 2015, na qual ela vai substituir a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, né? Como hoje eu tenho a declaração de imposto de renda à pessoa física, todas as empresas tinham a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, que anteriormente feita em papel, depois feito num sistema, e hoje essa nova obrigação ela vai substituir a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, como também a apuração do lucro real LALU. Mas qual é a grande novidade que vai atingir a todos? Isso vai ser um dos pontos, né, que nós vamos abordar com mais precisão lá dentro do RioSoft. Será o E-Social. Porque o E-Social vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma mudança que vai atingir a todos. Vai atingir a mim como contribuinte e como empregador, vai atingir ao cidadão como empregado, como funcionário de uma empresa, pelas informações que eu terei que dar ao governo sobre toda essa relação de trabalho. A legislação trabalhista ela não muda, né? O que eu tenho os prazos que eu tenho para fazer o registro de um funcionário, a admissão dele, o prazo de férias, tudo isso não muda. A CLT continua a mesma com as suas legislações. O que muda é a forma de eu apresentar essas informações ao governo. O que antes eu tinha prazos para que eu pudesse dar essa informação através de um mecanismo ainda de forma papel ou de forma até digital, eletrônico, mas com um prazo maior, eu agora vou ter esse tempo real. No momento que eu admitir um funcionário, o governo, através do E-Social, vai ter toda a informação sobre aquela relação de trabalho que começou naquele dia, naquele registro. O que a gente tem com isso, Benito? A gente realmente tem, e a gente pode visualizar dessa forma, que o governo, para que pudesse diminuir essa perspectiva que ele tinha, essa visão que ele tinha, de que poderia haver uma evasão fiscal
ou até podemos dizer uma elisão fiscal, ele está criando um mecanismo, e o SPED foi o grande mecanismo, de que ele possa ter a visão macro sobre toda a economia e, através dessa visão macro da economia, ele possa aprofundar a sua fiscalização, mas não uma fiscalização mais, hoje, de física, de presença de um auditor fiscal na sua empresa. Hoje, essa fiscalização ela se dá só pelo encontro de informações através de sistemas de obrigações acessórias. Então, você vê a importância da tecnologia hoje, né, dentro da nossa condição de contribuinte, de cidadão. A gente tem que se ater a isso. E as empresas de contabilidade são uma das que mais estão tendo que ter essa aproximação, essa capacitação na área tecnológica. A gente brinca hoje na área contábil que eu, contador, eu tenho que me formar ou ter uma capacitação muito grande de tecnologia, ou tenho que ter um profissional da tecnologia ali ao meu lado, porque eu tenho que interpretar todas essas obrigações que estão sendo instituídas e que tem toda uma necessidade de uma visão tecnológica de como eu transformar aquela informação que eu recebo do meu cliente, do contribuinte, e conseguir transformá-la naquilo que a Receita Federal quer que seja dado a ela. É uma das reclamações que nós temos feito, eu acho que isso teria que atingir a toda a camada da população. A gente não diz que somos contrários, não podemos dizer que somos contrários a que a Receita Federal possa instituir mecanismos de controle. O que a gente reclama é que ela institui um mecanismo de controle, mas ela não vem capacitar o contribuinte para que ele possa entender como atender aquele mecanismo de controle. E eu faço uma analogia hoje com a declaração de imposto de renda pessoa física. Se você reparar, nos últimos anos, ela tem se tornado de uma forma tão mais fácil de o contribuinte poder ele próprio fazer a sua declaração de imposto de renda sem necessitar de um profissional para auxiliá-lo. Mas, na área da pessoa jurídica, é o contrário. O que a gente tem verificado mais hoje é que essas obrigações acessórias, cada vez mais, o contribuinte necessita de alguém que tenha a capacitação de poder transformar aquilo que a empresa dele está gerindo de informação naquilo que a Receita quer receber. E aí nós temos dois intermediários aí nisso, né? A área tecnológica, que as empresas de tecnologia têm que desenvolver sistemas para poder pegar essa informação e transformar naquela que a Receita Federal quer, e eu, da área contábil, para poder utilizar esse sistema da área tecnológica e colocar as informações que a Receita Federal quer. Eu acho que temos que sentar, né? Eu acho que o governo em si... temos visto, pelo menos houve uma reação nesse sentido de que, pelo menos, deverá existir audiências públicas agora, a partir desse ano, antes de qualquer obrigação tributária nova, para que se ouça primeiro o contribuinte, aqueles que são diretamente envolvidos ou atingidos com essa obrigação acessória, para que ele possa se manifestar anteriormente, pelo menos não na formação ou na implementação de um novo tributo, mas sim de que forma ele poderá ser aplicado, o que não vem ocorrendo, né? Nos é imposto, e aí fica uma redundância, mas nos é imposto exatamente o que você... eu estou querendo que você faça isso, e faça. E você tem um prazo para fazer, se não o fizer, você tem uma penalidade, uma punibilidade por não ter feito. Eu acho que nós, e aí eu digo todos, né, independente da classe comercial ou da classe profissional, possamos brigar para que isso aconteça. Nós temos que brigar para que o governo quer, então vem aqui, me diga o que você quer, como é que nós podemos ajudá-lo. Nós temos a experiência aqui, a UTI Rio participando através da FENAINFO na implementação do E-Social, né? Nós estamos há 2, indo agora por 3º ano, fazendo um trabalho em conjunto, a FENACOM, que representa todos os sindicatos das empresas de contabilidade do país, tem assento junto com a FENAINFO e outras instituições. Estamos trabalhando em conjunto para quê? Para que possamos fazer com que essa nova obrigação, um item desse sistema público de escrituração digital, ele possa vir de tal forma que possa ser viável para que todos atendam. Não adianta eu colocar uma obrigação que eu não consiga atendê-la.
né? Não vou atender para mim, não vou atender para o governo, não vou atender para ninguém. Então, essa interação não tem que existir. A gente tem que criar realmente formas de junções, de instituições, para que a gente possa dizer, União, governo, Estado, município, vamos fazer, mas vamos conversar primeiro para que a gente possa fazer de forma que atenda a todos. Espero ter atingido aquilo que se esperava e continuo aqui à disposição.